Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Novo Mundo. E esse podcast vai ser estilo ASMR, porque eu não quero gravar ele no carro, eu quero gravar em casa porque é melhor. Então eu estou numa sala, um cômodo, que às vezes é quarto e às vezes é sala. E eu vou gravar aqui com essa voz mais baixa, que parece desanimada, mas ela não está desanimada, ela só está mais baixa mesmo, porque estou gravando dentro de casa. E é isso aí. E vai ser um podcast solto. Acho que é o terceiro podcast que eu estou gravando que eu estou falando que vai ser solto. E é isso aí. E como o último podcast que eu fiz, eu julgo que ele foi um podcast bom, eu vou tirar um pouco o peso das costas desse podcast. Precisar ser bom, ele vai ser mais solto, não necessariamente ruim, mas eu não vou me esforçar para fazer ele ser acima da média como o último que eu fiz, eu julguei ser. Dito isso, sei lá, é isso aí. Eu estou com os meus investimentos em Bitcoin e desempregado. Eu não gosto da palavra desempregado porque é uma palavra. Parece que é uma palavra que foi feita para ser. Para ser tóxica. Eu também não gosto dessa palavra. Porque os zoomers se apropriaram dela, então eu me sinto um lacrador quando uso a palavra tóxico. Mas a palavra desempregado é uma palavra, sei lá, para baixo. É uma palavra negativa. Eu prefiro o termo de férias. Não é falando sério. Eu prefiro o termo. Qual termo? Foda-se, férias. É isso que eu estou tirando. Umas férias, entendeu? O desemprego é meu e eu chamo ele do que eu quiser. E então eu estou com umas férias, com um patrimônio razoavelmente grande, se comparado ao brasileiro médio. Se vê que não dá. Eu me sinto mal quando eu vou me comparar. Até uns meses atrás eu fazia isso, mas estou me sentindo muito mal em fazer isso. Porque o brasileiro médio não dá para se comparar com o brasileiro médio. Porque o brasileiro médio está muito fodido na vida. E parte é culpa dele, sim, mas parte é toda uma herança histórica de fudidade. Então, foda-se, entendeu? A grande verdade é que eu sou um fudido com algum dinheirinho guardado. Mas esse dinheiro, se tudo der certo, ele pode dobrar de tamanho em alguns meses. Então eu tô confiante, tranquilo e de boas. Dito isso, o Bitcoin está a 60 mil e eu acredito que ele pode ir até 120 mil. Em 2019, 2020, a previsão era 100 mil, entendeu? Só que do jeito que o mundo tá fudido, do jeito que eles imprimiram dinheiro, imprimiram dólar, imprimiram dinheiro no mundo inteiro, eu acho que é razoável dizer que ele pode ir para 120 mil e talvez até 200 mil, entendeu? Porque eu lembro que quando o Bitcoin custava 8 mil, era assim, falar que ele ia para 120 mil, para 100 mil, era surreal, entendeu? Acreditar nisso. Até eu, assim, eu investia acreditando nisso, mas no fundo, quando acontecesse, eu ia ficar, tipo, como se fosse um sonho. E está acontecendo, está acontecendo. Então eu acredito que, assim como 100 mil era uma parada surreal em 2019, 120 mil, sei lá, 150 mil, 200 mil, que hoje parece ser muito surreal, nada impede que aconteça, nada impede que ele realmente chegue nesse valor.
E se ele chegar, eu vou ficar muito feliz, porque eu estou com muito dinheiro em Bitcoin. E o meu arrependimento é não ter deixado só em Bitcoin e Ethereum, que eu comprei outras, comprei ADA e Link também, só que essas aí não estão performando bem. A última esperança é que elas performem bem quando o Bitcoin dobrar de preço, que é o que eu acredito que ele ainda vai fazer. Dito isso, o meu patrimônio está crescendo, enquanto eu quero que o mundo se foda e o meu patrimônio cresça. É isso que eu quero. Quero que o mundo se foda e o meu patrimônio cresça. Caralho, eu preciso tatuar isso. Eu preciso deixar essa frase em algum lugar no meu quarto, porque isso é muito motivacional. Eu quero mais que o mundo se foda e meu patrimônio cresça. E você, ouvinte, deve pensar assim também, entendeu? O mundo ele jaz no maligno e o que você deve fazer é guardar dinheiro e mostrar o dedo do meio para todos. É isso que você tem que fazer, que as pessoas merecem isso, entendeu? A sociedade, as pessoas não, as pessoas são boas, mas a sociedade é podre. Dito isso, o que mais que tem? O que mais que tem para falar? Eu não sei, estou sem assuntos e com fome. Hoje foi um dia improdutivo, porque foi aniversário do meu primo. Ele fez 14 anos, fazia muito tempo que eu não ia lá, não ia visitá-los. E é interessante porque esse primo, essa tia, enfim, a família inteira lá, né? Eu fui visitar ele, tem 14 anos, então obviamente ele mora com a família. Porque pivete, 14 anos, eu moro sozinho, porra. Ele mora com a família dele e eles são a típica família classe média, entendeu? Eles são o sonho americano no Brasil, entendeu? É casado, 2 filhos, casa quitada e carro. Enfim, é a classe média, é o arquétipo de classe média do sonho americano, vamos dizer assim. E, e é interessante quando você entra num lugar assim, porque você vê realmente o senso comum encarnado. Isso não é. Isso que é foda. Senso comum não é uma coisa pejorativa. Da mesma forma que desemprego não devia ser um termo pejorativo, entendeu? Mas vamos lá, é que nem falar medíocre e mediano. Medíocre e mediano é basicamente a mesma coisa. Só que medíocre soa ruim e mediano não necessariamente, entendeu? Por que eu não faço ideia? Tem que achar um filólogo para explicar isso. Mas enfim, é o arquétipo de senso comum, né? Essa família. E é impressionante como eu não sei, essa pandemia parece que deixou todo mundo meio quebrado, entendeu? Tá todo mundo meio desanimado, meio, eu não sei, meio zumbi, meio com uma vibe de final de tempo, que é o que eu falei no último podcast. É uma vibe de final de tempo que eu achava que era só aqui em casa que a gente tava, porque por causa de mim, porque eu sou uma pessoa que por acompanhar e saber muitas coisas que a maioria das pessoas não, por acompanhar muito política, mesmo sem querer, mas não, todo mundo tá meio com essa vibe ruim, entendeu? Mesmo no dia a dia, entendeu? É uma vibe de liberdade ceifada. Só que as pessoas elas nem percebem isso, elas não percebem nitidamente que a liberdade delas está sendo ceifada. E dito isso, eu não sei, por que eu entrei nesse assunto? Não sei, mas a vibe lá, que em tese é um contexto diferente, não tá muito diferente daqui. O que só reforça o que eu falei no meu último podcast, que a gente tá numa vibe muito parecida com a vibe do final do século XIX, entendeu? E, dito isso, essa vibe de fim de século
Uma coisa interessante é que, e eu já tinha percebido isso uns 2, 3 anos atrás, quando eu li os livros do Dostoiévski, que eu achava a sociedade deles muito parecida com a nossa. Eu não sabia explicar necessariamente o porquê, mas eu achava parecido. Eu achava o contexto bem parecido. E agora apareceu um monte, começou a aparecer em vários lugares diferentes, falando que os russos têm muito em comum com os brasileiros no contexto, e por causa do contexto histórico de ambos os países e por causa também da história, né, o histórico dos países, que ambos meio que têm um passado de escravidão, digamos assim. E realmente, a Rússia e o Brasil, ambos são países muito grandes, ambos são países que não tem só uma etnia necessariamente, ambos os países têm várias pseudoculturas em cada estado, e ambos os países têm um passado que tem escravidão, que tem domínio de outros países mais desenvolvidos, e tem um complexo por ser um país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido em relação aos europeus. Não que a Rússia esteja no mesmo nível de subdesenvolvimento do Brasil, mas eles não são considerados nobres como os europeus. É nesse sentido que eu estou falando. E dito isso, sei lá, simplesmente começou a aparecer essas, essas coisas, desde reportagem até alguém falando no fórum sobre os russos, os brasileiros serem parecidos, enfim. Simplesmente apareceu em vários lugares diferentes, uma coisa que eu já havia percebendo desde o momento que eu comecei a ler pela primeira vez os livros, os clássicos universais russos. E dito isso, isso diz pra mim que eu tenho uma intuição boa, porque essas coisas eu percebi antes que saíssem essas reportagens ou que outras pessoas falassem. E outra coisa que eu percebi que eu tenho uma intuição, um senso crítico relativamente afiado, é que geralmente quando eu leio eu tenho o hábito de ou eu tenho o hábito de colocar, sublinhar certas partes do livro e porra, eu tô falando muito me sinto muito retardado fazendo isso. Parece que eu tô tendo um derrame. Vamos lá. Eu eu gravava várias partes do livro, eu selecionava várias partes. É como se fosse, eu leio em PDF, mas é como se fosse riscar o livro para as partes mais importantes com marca-texto. Eu fazia isso, tirava um print e deixava guardado no arquivo. E vários livros que eu fiz isso, depois que eu queria ficar curioso e ia pesquisar mais sobre o livro, eu percebia que várias passagens que as pessoas elas deixavam mais importantes no livro eram as mesmas que eu, sem ter visto essas passagens antes, tinha visto no livro marcado a mesma passagem e depois eu via que os outros também tinham achado essa passagem muito importante. Então, diga-se de passagem, eu acho que eu tenho uma intuição, um senso crítico levemente afiado ou apurado. E esse senso crítico hoje me diz que eu estou no momento perfeito para conhecer o mundo, sair do país, viajar, conhecer o mundo e depois voltar. Por que que a minha intuição está falando isso? Eu não faço a menor ideia. Devo ouvir ela? Eu não faço a menor ideia, mas ela está me falando isso. E eu acho que ela está me falando isso porque faz sentido. Vamos supor que o Brasil não aconteceu nada de errado com o Brasil e com, sei lá, concursos continuem valendo por muito tempo e, e vai tudo ficar bem, entendeu? Nos próximos anos. Tá, eu viajo pro exterior, faço o que eu tenho que fazer lá, que é juntar dinheiro, mesmo trabalhando no subemprego. Em 2 ou 3 anos eu volto
E o Brasil tá lindo, tá maravilhoso e eu tô aqui pronto, com mais dinheiro ainda sobrando e com muito tempo livre para estudar para algum concurso ou coisa assim. Agora, se nesse meio caminho que eu tô lá fazendo dinheiro no exterior, o país começa a degringolar, eu já tô lá fora, eu já escapei, eu já posso mandar dinheiro para a família, eu já posso fazer o meu próprio dinheiro e estar no país de primeiro mundo. Então, para mim é razoável pensar dessa forma, é o que a minha intuição diz e eu estou pensando em segui-la. E dito isso, eu acho que eu vou terminar esse podcast porque eu só gravei para dizer que eu não tinha ficado sem gravar nada, mas como ontem eu já gravei um podcast que eu julguei ele ficar muito bom, ele ficou bem grande, esse eu vou deixar um negócio mais leve, sem necessariamente focar em um assunto específico, mais curto também, porque o outro podcast já ficou longo. E como eu não sou conhecido por ninguém, como cada podcast meu tem uma média de menos 2 visualizações, eu não tenho cacife para ficar gravando podcasts longos. Então eu vou fazer um negócio mais curto e mais leve, e é isso aí.